Shabbat Shalom de novo, né? Shabbat Shalom. Porque nós temos agora, estamos entrando agora num Shabbaton, ou num Shabbat Hagadol, que é uma das três festas, dos 7 Shabbats anuais. E hoje é uma das 3, é a festa do meio, na verdade a reunião do meio, das 3 reuniões de peregrinação para Israel, chamadas de Shalosh Regalim. Acho tão bonito, quando a gente fala em hebraico a gente consegue falar. É tão parecido com o português, não tem nada, nenhum segredo, mas é a língua criada por Deus. Shalosh Regalim. São as festas, as reuniões de Deus em Jerusalém. Hoje a gente sabe que Jerusalém não é aquele lugar lá no estado de Israel, lá na Palestina, não é na Ásia, né? Mas Jerusalém é um lugar espiritual. A Jerusalém que está lá nos serve de referência, mas não as excursões santas são interessantes, mas não passam de caravanas. Se não for pelo motivo correto, não passam de viagens a Aparecida do Norte no Brasil, ou Trindade em Goiânia, e por aí vai, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com Deus, endeusar os lugares, personificar algo que não é. Jerusalém teve o seu papel durante a história, e ainda tem, mas não o que é lidado hoje com as caravanas. E o nome é esse mesmo, né? Caravanas, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Shavuot, que começou agora na viração do dia, e é uma das Shalosh Regalim. A primeira é dividida em 3, que é a festa de Pêssar. São 3 festas juntas. Depois nós temos a segunda grande festa, que é Shavuot. E depois nós temos a terceira grande festa, que é Sukkot, que também é dividida em 3. Mas hoje a gente não vai entrar nesses detalhes, né? A festa de Shavuot é citada na Torá como uma festa de natureza agrícola, principalmente agrícola, porque existem as primícias, é um outro nome dela, né? De primícias. E o outro nome é Ha-Bikurim, que é festa dos pães também, né? Na verdade tem outros pães envolvidos aí. Em Pêssar é celebrado o êxodo dos nossos antepassados. Em Pêssar se celebra o êxodo dos nossos antepassados, que foi quando eles foram libertos do Egito. Isso em Pêssar. 49 dias mais um, que é conhecido como Pentecostes, nós temos então a festa de Shavuot, que já está dentro do deserto. Mas o nome mais importante e a denominação mais importante para essa festa é Matan Torah. Matan Torah, que é a entrega da Torá. Porque 49 dias mais um, o povo foi convocado ao Monte Sinai. E Moisés subiu e recebeu lá as tábuas da lei. Então, nessa época, houve a entrega da Torá. E essa festa, Shavuot, né? Shavuot, como nós conhecemos, esse nome
quer dizer festa das semanas. Logicamente porque eram 49 dias, eram 7 semanas, 7 vezes 7, isso lembra alguma coisa, né? Na primeira festa de Pêssar, nós passamos 7 dias comendo pães ázimos. Agora nós passamos 7 semanas de 7 dias, contando o Homer. Em Israel, esse é um período de Pêssar, na Israel física, né? Esse é um período de Pêssar até Shavuot, em que os tempos para o plantio e para a colheita são muito ruins. Há muito vento, há muita chuva. É uma instabilidade total. Então se conta os dias com muita ansiedade, com muita vontade de que chegue logo o 50º dia, que é quando o tempo estabiliza. De acordo com a tradição, né? De acordo com os nossos sages, ou os nossos sábios, a Torá foi recebida no ano de 2448. 2448. Aí você fala, poxa, mas a gente está em 2018. Na verdade, nós não estamos. Nós vivemos de acordo com esse calendário para marcar a nossa vida natural. Mas o nosso calendário bíblico, né, nós estamos no ano de 5.778. Então, no ano de 2448 da criação do homem, a Torá foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Isso está lá em Êxodo, né? Se você quiser anotar, Êxodo 24:7. Em Shavuot, o povo de Israel concluía a colheita da cevada e iniciava a colheita do trigo. Tem um sujeito que eu gosto muito que ele fala assim, então eu estou brincando, né? Não, por favor. Não, por favor, né? Por favor. Depois eu vou passar para vocês esse resumo que eu fiz aqui, porque aqui tem umas coisas interessantes que são Aqui tá. Tá vendo ali? Depois eu passo no pessoal, para cada um de vocês. Tem outro nome interessante que a tradição dá. Não dá pra ver, eu acho que tá... Atzeret. Atzeret. Na Mishnah e no Talmud, Shavuot é conhecida como Atzeret, que significa uma assembleia festiva de todo o povo. Então, Atzeret significa uma assembleia festiva de todo o povo. Os peregrinos chegavam a Jerusalém e costumavam se reunir para celebrar a festa com alegria. Shavuot é o segundo dos 3 feriados de Shalosh Regalim, como eu falei para vocês. Que está lá, isso está tudo em Êxodo, em Levítico 23, né? O que vem antes da primavera? O inverno. Verão. Então a festa de Pêssar ela se dá na primavera. Então quando termina a primavera vem o verão. Normalmente é assim, né? Na sequência. Então Atzeret
é a festa da primavera, é a reunião da primavera, quando se encerra a primavera. Quando se encerra a Pêssach, aí nós temos um Atzeret, que é o final do período anterior. Nós temos Shavuot, Shavuot é Atzeret de Pêssach, porque é o final Da do primavera. período, Marcando o início. o final do período de Pêssach. Sim. Então nós temos Atzeret de Pêssach, que é Shavuot. Então, nesse pensamento lógico, nós temos então que Sukkot é Atzeret de quê? Shavuot. De Shavuot. É a festa do período que se encerra. Nós já falamos do nome. Shavuot significa então semanas, né? E normalmente ela cai. Normalmente não. Perdão. Ela é uma festa que não tem uma data. É a única festa que não tem uma data específica. Por exemplo, Pêssach é no 14º dia. Então é específico. Mês de Nissan, mês primeiro ao 14º dia do primeiro mês. E em Shavuot não há isso. São 49 semanas, né? Mais um. Mais um. Olha, perdão, 49 dias. Mais um. É lógico que vai sempre cair na mesma data, né? Porque ela se inicia no segundo dia de Pêssach, que é o dia 15 do mês. Pêssach é dia 14, então ela se inicia no dia 15. E aí se conta 49 dias mais um. Aí nós temos uma coisa muito interessante. Nessa festa se costuma ler o livro de Ruth. Ruth, vocês sabem que não era hebreia no sangue, né? Ruth não era hebreia no sangue. E ela se casou com Boaz, que era hebreu no sangue. Então, alguém que não era, se tornou pelo casamento. A gente tem alguns pontos aí muito interessantes. Por exemplo, o livro de Ruth, o personagem principal, diferente de quase todos os outros, eu não vou dizer todos, de quase todos os outros livros, é um livro em que o personagem principal é uma mulher. E ela, Ruth, uma mulher de fora do círculo. Ruth e Noemi desenvolvem o papel principal nesse conto, nesse relato bíblico. Elas são os personagens principais. Existe um outro personagem principal, que é a mulher, que está relacionado também com as mesmas coisas que Ruth. Quem é essa outra mulher? Não. Em que a Bíblia gasta um monte de tempo falando sobre ela e sobre a vida dela. É a segunda outra mulher que a Bíblia tem um relato bem extenso. A Esther? Esther. Ou Hadassah? Esther, Hadassah. Esther era um nome persa, de Hadassah. Então, era um nome comum, não era um nome hebreu. Ruth não era hebreia.
tem algumas similaridades entre Ruth e Radassa. Radassa, na hora certa, se revela como Radassa e assume a sua identidade hebreia, assim como Ruth. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui. A Noemi era esposa de Eli-Meleque. Meleque. O que é Meleque? Lembra? Rei. E o que era eu? Deus. Então Eli-Meleque está relacionado a Deus. Qual o nome do marido dela? Tá difícil para eu enxergar, viu, gente? Mas vai dar tudo certo. A luz está muito fraca. Vem mais pra cá, Edinho. Daí a Hannah só vira o... Isso. Agora você se comporta. Behave yourself. Então, alguns dos... Não precisa soltar, filha. É só vir aí. Espera que o pai vira. Eu não precisava, mas agora já foi, né? Vai dar tudo certo, gente. Tudo ensaiadinho, né? Tudo. Agora eu tenho luz. Não é forte ainda. A gente vai ter que trocar a luz da lâmpada aqui. É que a idade vai chegando, né? E daí a gente vai... Não sei, alguma coisa acontece aí no olho. Então, voltando lá. Noemi, os sábios dizem isso, e eu acho que tem muita lógica, né? Vocês sabem que eu repito algo quando eu acho que tem lógica. E os sábios dizem isso. Dizem que Noemi foi castigada. O grande problema de Noemi foi esse, ela foi castigada porque ela não disse para o marido, não vá. Quando ele saiu de Jerusalém? Uhum. Ufa, então eu tô certa. Às vezes. Mulheres, né? Rose, André, vigia na terra. A Eliane tá assistindo com a gente. Eliane, diz aí pro nego aí que ele tem que te obedecer. A Cibele, uma moça. Então o que acontece, gente? Há um mandamento dentro do 613 que está relacionado a não sair de Jerusalém. Não sair de Jerusalém. E Noemi deixou o marido sair de Jerusalém. Isso está na Halachá. Halachá é o conto, né? O conto oficial. Está na Halachá. Então a importância de permanecer em Israel, ela é mandatória. Ou seja, não pode sair de Israel, de Jerusalém, de Israel. O povo não pode sair. Isso quer dizer que nós devemos fazer o caminho de volta e voltar para Israel? Fisicamente, não. Mas nós devemos estar dentro do Israel espiritual. Nós não podemos sair. E quem é a mulher que vai avisar que a gente não pode sair de Israel? A mulher tipifica o quê? Igreja. A igreja. A igreja. A mulher avisa que você está saindo dos planos de Deus. Você não deve sair de Israel. E Noemi não fez isso, né? Então, os sábios dizem que ela passou tudo o que ela passou
por desobediência, por Shavuot, né, gente? Shavuot, por sair, por não avisar o marido e não ficar. Porque vocês sabiam que é uma prerrogativa para a separação? Que a mulher fica quieta? A mulher, se o marido quer sair de Israel, ele pode sair, não há problema nenhum. Mas a mulher não pode. A mulher não pode. Ou o homem não pode. Se um dos cônjuges quer sair de Israel, o outro não sai. Isso é óbvio, né? Aí pega o Raul e a Graça. Se um dos dois quiser abandonar Jesus, o outro vai abandonar? Não. Aí o que acontece? Se separa. Por quê? Esse é um ponto meio polêmico, né? Por quê? Porque pode haver separação nesse caso. Isso depois tem que apagar, Por não quê? pode continuar. Por quê? É como se um tivesse morrido? E isso, filha. Morreu. Saiu de dentro da comunidade, morreu. Agora, olha só, Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a terra, perdeu tudo. Por causa do quê? Não ter falado. Bom, Desobediência. Mas mesmo assim, apesar dela estar morta, mesmo porque ela, né, está fora de Israel, está morta, fora da comunidade está morta, ela não desistiu, não foi? Ela não parou quieta. O que ela falou? Quando tudo já tinha acontecido, ela falou, vou voltar para Israel. Ela poderia ter ficado ali. Tinha as noras, ela voltou para Israel. Aí, o que aconteceu com Dona Ruth? foi junto. Foi junto. E Dona Ruth precisava ter ido junto? De jeito nenhum. Ela era da terra. Então ela decidiu, por vontade própria, seguir Noemi, que seguiu para Israel. Vontade própria. Aí o que acontece? Se você notar bem, essa história lembra alguma coisa? Lembra o que eu estou falando até agora? Uma mulher que não obedeceu, saiu de Israel, foi para fora, perdeu tudo que tinha lá fora e voltou para dentro de Israel. Lembra alguma história? O povo? Pode falar, gente, pode falar. Povo? Hã? O povo? O que aconteceu com o povo? Tem uma história específica que Jesus conta. Filho pródigo. O filho pródigo, por exemplo. Um permaneceu, que é o que ficou em Israel. Né? O que ficou é a tribo que ficou, né? A tribo de Judá. E o outro filho, Israel, está representado por quem? Nessa história de Noemi e Ruth. Noemi saiu, desobedeceu, perdeu tudo que tinha, mas não desistiu, voltou pobre, cego e nu. Mas se converteu e entrou de volta no quê? Em Israel, que é o quê? Aliança. Aliança. Entrou em aliança de casamento através da Ruth. Boaz era direto da linhagem de judeus, da tribo que ficou, não é? E Ruth, aí Deus mostra de novo que não está ligado ao sangue, mas ao mesmo tempo está. O sangue permaneceu no lugar, o Yehudá. Israel saiu e foi para fora. Saiu e foi para fora, redundante. Né? Israel saiu e voltou. Voltou a ser a noiva.
Isso aí. Voltou a ser a noiva. Estão entendendo por que se lê o livro de Ruth todos os anos nessa época? Porque o livro de Ruth conta a nossa história. Nós deixamos a aliança com Deus para ficar com uma aliança com o homem, com o mundo, com o Egito. E aí, uma aliança com o mundo, com o Egito, o que pode gerar? Morte. Recurso financeiro? Pode, mas vai gerar morte. E aí nós voltamos, nos arrependemos e voltamos. Não seria preciso perder tudo para voltar, né? Tanta gente espera perder tudo que tem, espiritualmente, família, às vezes, e tudo, para poder voltar à aliança com Deus. Você pode... A gente vai estar terminando por aqui, né? Porque eu não gosto de coisas muito prolongadas, sabe? Pessoalmente, eu acho que se perde o que vai dentro da semente, quando se fala excessivamente. Eu gostaria que vocês que estão em casa e nós mesmos lêssemos o livro de Ruth com muito cuidado e com essa visão. Com essa visão. Olha que coisa interessante sobre as festas. A primeira, não vamos chamar mais de festas, vamos tentar não chamar de festas, né? Porque festa a gente lembra. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, é isso aí. A gente lembra isso. Comida. E na verdade a palavra que é traduzida como festas é encontros marcados com Deus. Encontros marcados com Deus. A palavra moed, no sentido mais exato é esse. Então nós temos 3 shalosh regalim. Shalosh regalim. 3 reuniões mandatórias. São mandatórias. São obrigadas. Deus... Abre em Levítico 23. Vê o que diz o final do Levítico 23. O último capítulo? Versículo. Assim, Moshe anunciou ao povo de Israel os tempos designados pelo Senhor. Os tempos designados. O anterior? Para que, geração após geração, vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sucó, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Deus disse que isso seria contado de geração em geração. E nós não estamos mais fazendo isso. Como igreja, como cristãos, isso tem que ser feito. Tem que ser contado. Isso chama-se contar a história. Haggadah. Em hebraico é Haggadah. Contar a história. E nós contamos a história por causa das crianças. Mas as crianças são as crianças? Pequeninas? Não, somos todos nós, né? Deus não tem crianças. Deus não tem adolescentes, adultos, Deus só tem crianças. Então o que acontece? São Shalosh Regalim, 3 reuniões. A primeira reunião, só para a gente fechar isso aqui. A primeira reunião se deu aonde?
Sim, mas em que local físico? Vamos lá. Às vezes eu faço uma pergunta meio no ar, né? Aos pés do Sinai. A primeira reunião, aonde foi? Foi dentro do Egito? Foi no Egito. Foi aonde? Dentro do Egito? Sim. E que festa era essa? Pensa. Posso? Pensa. Então, a primeira... vamos aos detalhes mesmo. A primeira reunião Moed, primeiro encontro com Deus foi aonde? Dentro do Egito. Dentro de Dentro do mundo. uma Casa. casa. Deus começa a Bíblia em hebraico, é óbvio, né? Começa a Bíblia com uma casa, que não tem tradução. Mas Deus começa dentro de uma casa. Então a primeira reunião é dentro de uma casa, coberta com sangue, santificada. O que é santificada? Separada. Então as pessoas estão dentro do Egito, no país Egito, mas estão separadas dentro de uma casa. E a casa tipifica outra coisa. Toda vez que aparece a letra Beit, a casa, a gente sabe que está falando de quê? Jesus. De Jesus. Jesus é a Beit. Certo? Jesus é a casa. Então a primeira festa, a primeira reunião, se dá no Egito. Entre o Egito e a próxima festa é onde? A próxima reunião é onde? No pé do Sinai. 49 dias, mais um depois. Entre esses dois pontos, o que acontece Passagem. na caminhada física? Deserto. Antes de passar pelo deserto? O mar. Tudo que entra As águas. no mar e sai, ou tudo que entra na água e sai, é o quê? Batizado. Batizado. Então a primeira coisa, depois de você ser santificado, separado, está guardado e está coberto pelo sangue, você vai passar por onde? Pelas águas. Pelas águas. Pelo batismo de purificação. Não é batismo de arrependimento. Porque você já estava separado lá. Estão entendendo? É um batismo de purificação. Porque quando você sai, quando saímos, nossos antepassados saíram do mar vermelho, eles estavam todos o quê? Purificados, santificados. Todos estavam muito bem. Mas o que aconteceu na caminhada? O que aconteceu? Começaram o quê? A se contaminar. Murmuração. Murmurar. Murmuração. Desejar colocar deuses estranhos. Isso. Olhar para o Egito. Isso. Desejar as cebolas. Os pepinos. Os repolhos. Os cigarros, as festas do mundo, cerveja, As baladas. as baladas, os homens desejar a mulher do próximo, as mulheres desejarem ouvir coisas que não As se mentiras. vestir como De qualquer forma. as mulheres do mundo se vestem, é isso, né? Adequadamente. Os homens a mesma coisa. Então, começou um processo de contaminação muito forte. Aí Deus falou, não, gente, assim não é possível. Eu não posso levar vocês para viver comigo se vocês estão contaminados. Com fermento O ruim, Egito, fermento ruim. que está onde? No ar. Vocês se deixaram contaminar pelo fermento que está no ar. Entendeu? Aham. Aí Deus pega e faz o quê? Second chance. Segunda chance. Deus dá uma segunda chance. Ele fala, já que vocês não entenderam nada, eu vou ter que dar algo para vocês, para que isso seja o seu guia. Já que vocês não ouviram, eu vou desenhar. Exatamente. Vocês não ouviram, então eu vou
desenhar para vocês. E a partir do recebimento, porque ali foi o recebimento da Torá, no Monte Sinai, 49 dias depois da Páscoa, de Pêssar. Daí é... Então foi o recebimento da Torá, foi o recebimento do Espírito de Deus através da Torá. Lembram que a gente falou que o Espírito de Deus se assemelha ao fermento bom? Porque a massa é um lixo. Então ela precisa do fermento bom, porque o fermento ruim vai tornar essa massa pior ainda. Então precisamos do fermento bom. Aí o que Deus fez? Deus nos deu aos nossos antepassados, deu o quê? A Torá. Quando o povo recebeu a Torá, o povo que já era para estar separado, santificado e limpo, purificado, se contaminou e recebeu a Torá. A Torá, quando nós recebemos, o que ela trouxe para nós? Prestem bem atenção. O mundo teológico diz que a Torá é o quê? Um peso. Que nós estamos livres da Torá. Não existe mentira maior do que essa. Não existe mentira maior do que essa. E 99% das pessoas acreditam nessa mentira. Quando Deus nos deu a Torá, Ele nos deu o quê? A chance de ser puros livres. e livres. Livres. Porque aí eu conheço, E eu escolho. Deus abriu os meus olhos e me deu. Olha, se você passar de 80 km por hora, aí Deus me deu a velocidade que eu podia andar. Se você passar, já que você não aprendeu sozinho, eu te ensinei, você não quis aprender, então eu escrevi a lei para que você saiba que se você naquela curva entrar a mais de 80 por hora, você vai capotar o teu carro. E você pode morrer. Então quando Deus me deu isso aqui, a Torá, Ele me deixou livre para escolher entre seguir a liberdade, estar livre, ou estar preso. A maioria das pessoas escolheu estar preso, faz o que quer. E acha que isso é liberdade. Se eu não tenho noção do que eu posso ou não fazer, eu não sou livre. Quando eu tenho a Torá, eu tenho a exata noção do que eu posso e do que eu não posso. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí depois que Deus deu a Torá, a segunda chance, que foi no ano da criação de 2448. Depois que Deus fez isso, nós começamos, os nossos antepassados começaram a segunda caminhada para a liberdade. O que aconteceu? Acreditaram na teologia do homem. Ou seja, se contaminaram de novo. Com instituições, com congregações, com dogmas humanos, doutrinas, tudo que há de errado. E aí, só 2 famílias, praticamente toda a geração morreu. Toda a geração morreu. O que é morrer? É se separar de Deus, né? Então toda a geração se separou de Deus. Deus teve que esperar uma geração inteira morrer dentro do deserto para que somente 2 famílias de Caleb e de Yeshua. Josué e Caleb. Em português é Josué e Caleb. Para que essas 2 famílias entrassem na terra prometida. Toda uma geração. Os historiadores calculam em torno de 16 milhões, outros 8 milhões, outros 500 mil,
não importa muito quantos, foram muitas pessoas. E muitas pessoas morreram. Sukkot, então, a terceira Shalosh Regalim se dá aonde? Jerusalém. Aonde? Jerusalém. Em Jerusalém. Na terra prometida. Só 2 famílias chegam até lá. Vocês querem estar aonde? Murmurando, desdenhando das lideranças, achando que por verem falhas, acham que estão acima ou estão no mesmo nível. E isso é o quê? O que aqueles dois fizeram? Quem são aqueles dois? Que ensinaram Aí no deserto, Tá. né? Abiúde? Nadab e Abiú. A gente tem que tomar muito cuidado com o não agradecer a Deus pelo que Deus já fez. A gente tem a tendência, eu não estou falando isso especificamente para nenhum de nós, mas para todos como um povo. A gente tem a tendência a esquecer das coisas que Deus já fez. E a lembrar, ficar lembrando do que está faltando. Isso é a mesma coisa que eles fizeram no Egito, quando esqueceram de Deus. Aí Deus providenciou a saída do Egito. Aí eles, 49 dias depois, tiveram que ser puxados a orelha, porque já começaram a fazer os ídolos, a relembrar do Egito. Deu 49 dias. Para e pensa. Pouquíssimo tempo, né? Muito rápido para se contaminar de novo. Então, para se contaminar com a poeira do deserto, é fácil. Só E o que precisa acontece de Deus. quando levanta a poeira no deserto? Se você não tiver um bait, uma cabana, Você morre? não enxerga o caminho, acaba o caminho. Não enxerga, e se dependendo da poeira Pode que ser levanta, isso. você não consegue respirar Respirar. e morre. Ficar cego? Então, gente, a gente pode viajar muito nisso do que Deus fala. E é tão simples. Tão simples. Cumprir certas regras que são colocadas. Lembrar de certas coisas que são colocadas. De certos deveres que são colocados. Lembrar das responsabilidades. Isso se perde, faz se perder o caminho. É contaminação. Cuidar daquilo que foi dado como responsabilidade. Nós somos um povo. Como diz aquela canção? Clamando por Jesus. Somos um povo clamando por Jesus, que venha seu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se levantará. Preparai o caminho do Senhor. Como uma noiva, o seu noivo a esperar, ansiamos sua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo, sua voz levantará. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá. A voz que clama no deserto ecoará. Todos os vales aplanai, todos os montes aplanai. preparai o caminho do Senhor. É assim, gente. Esse é o nosso... Essa é a nossa caminhada. nosso Essa é a nossa caminhada. A questão, nessa festa de Shavuot, nessa reunião de Shavuot, se Deus não tiver, nada disso funciona. É importante que nós tenhamos a presença de Deus, porque a reunião é para Ele, é dele, é um encontro marcado com Ele. Se vocês quiserem saber mais detalhes, entrem no nosso site, que tem lá 2 estudos que são o princípio, né? E você pode
ver lá raízes o início e na sequência raízes o espinho. É muito interessante, é um começo. É um começo. www.mgrace.org. Que? Digita. Escreve, digita aí. Ah, mas ele tem que... não entendo. Que você desfrute desse Shavuot, que vai até amanhã a viração do dia, né? Que o Senhor ministre aquilo que precisa ser ministrado. Que você esqueça as coisas do mundo. Que você respire um novo ar. Que você não se contamine com as coisas do mundo. É isso que eu peço a Deus. Eu peço ao Senhor. Que você conheça e continue conhecendo a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amor, Shalom. manda um beijo pra tá assistindo a avó Cleonita, a tia Jaque, a Lídia, mãe da Grazi, a Rose, a Camila, eu acho que a É tanta gente pastora Marta também assistindo. o Rafa. E Eu não sei que se eles ia ser legal a gente compartilhar, todos que estivessem assistindo dessem um shalom, um oi, pra gente poder cumprimentar todo mundo e tá sabendo quem tá com a gente, porque não aparece às vezes todo mundo de cara. quem tiver online ainda, né? Então, dá um salve. Dá um oi. Pra gente dar um oi aqui e agradecer. Vamos todos Orar? ficar aqui na frente? Amém. Ai, meu Deus. Vem, cada um dê um oi pela sua vez. Um oi. Olá, graça e paz. Um beijo para vocês todos, saudades. A Radassa, a Hanna, a Camila e a Grazi aqui. O Rauri. Oi. Shalom, pai. E o Lucas. Um beijo para todos vocês de saudade, viu? Oi, Rafa. Tá frio aí em Goiânia? Rafa, tá ligado que tu é meu e boi no lambe, né, cara? A Camila? Então, Um beijo, vó. Camila, um beijo. Deus Pra abençoe. tia Jaqueline também. E Pra tia pra Cibele, Jaque. né? A Cibele também estava assistindo. A Cibele é tia do Júnior, eu acho. Eu tava vendo ali. Isso. Seja bem-vinda, A Cibele. Lídia. A Lídia também entrou ali. Um beijo pra vocês, de saudade. O que a gente podia combinar, de repente? Quando a gente for fazer as nossas reuniões, a gente vai mandar os convites pra vocês, né? E daí vamos tá marcando pra gente tá se encontrando. Né? É muito bom estar com vocês aí, compartilhando, matando a saudade, Amém. né? E é isso, gente. A gente compartilha aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a palavra pura. A gente não procura não transmitir nada fora do que a Bíblia diz. Amém? Amém. Foi um prazer estar com vocês durante esses minutos. Que o Senhor abençoe a semana de vocês, Amém. que seja cheia de graça e paz. Amém. Eu tô com saudade. Amém? Quem? Arroz, tô com Oi, saudade. Rose. Não pode esquecer da Dona pastora Rose, né? Rose. Um beijo. A pastora Pastora André, Saudade, Marta, Rose. pastora André, o pastor Moacir deve estar com a pastor gente Moacir. também, viu? Um beijão, saudade, gente. Oi, tia Jaque. Tchau. Então, de novo, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Amém. Deus abençoe. Tchau, paz. Tchau, paz.